Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os top 4 medicamentos para tratamento de disfunção erétil. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora mesmo, deixe seu like e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos, de todo o novo conteúdo que a gente produz para você com todo carinho aqui nesse canal, beleza? Então vamos falar aqui sobre os principais tratamentos para disfunção erétil e eu vou falar aqui na ordem de lançamento, começando pelo primeiro que foi lançado, que é a sildenafila, o famoso Viagra azulzinho, que foi lançado em 1998. Então esse é um medicamento da classe dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que é um medicamento que vai otimizar a ação do óxido nítrico dentro do seu pênis, fazendo com que o músculo que relaxe fique mais relaxado e aumente o fluxo de sangue, mantendo o sangue preso dentro do seu pênis, deixando ele mais duro e por mais tempo. Então esse é um medicamento que foi o primeiro que foi lançado, que aparentemente é o mais potente. Nenhum medicamento que foi lançado depois se mostrou mais efetivo em termos de potência farmacológica. Por outro lado, esse também é o medicamento que tem o maior perfil de efeitos colaterais, que podem chegar até 15% dos casos. E inclui os tradicionais, que são dor de cabeça, obstrução nasal, rubor facial, aceleração do coração, queimação do estômago e, além disso, a sildenafila tem ainda efeitos colaterais que são mais comuns com esse remédio, que são efeitos visuais, uma situação chamada de cromatopsia, em que você começa a ver colorações diferentes, geralmente para o tom azul ou arroxeado, porque a enzima fosfodiesterase também está presente no olho, e uma vez que você inibe essa enzima pode ter alterações visuais associadas. Então, o medicamento considerado de curta ação, que ele tem um efeito que geralmente dura de 4 a 6 horas, em alguns casos pode chegar até 8 horas. O início de ação costuma ser cerca de 30 minutos, e uma das desvantagens desse medicamento é que ele sofre interação com comidas gordurosas e com álcool, ou seja, se você tomar o Viagra, a sildenafila, junto com esses medicamentos, isso pode cortar parte do efeito. Segundo medicamento que eu quero trazer para vocês, que foi lançado na sequência, mas apenas em 2003, é a vardenafila, também conhecida como Levitra. Ela foi uma opção à sildenafila, ao Viagra, para trazer um medicamento que seja igualmente eficiente, porém com melhor perfil de efeitos colaterais. E aparentemente os efeitos colaterais são levemente mais baixos. Porém, se você olhar a rigor na bula, o Levitra, a vardenafila, ela tem um perfil muito similar à sildenafila, que são medicamentos de curta ação, geralmente com início de ação de até cerca de 30 minutos e com ação de até 6 horas. Outro diferencial da vardenafila é que sofre menos interação com a questão do álcool, porém ainda sofre sim alteração com a absorção de alimentos gordurosos. Além disso, esse é um medicamento que vem em doses diferentes, tá? Então, enquanto a sildenafila são doses de 50 a 100 mg, o Levitra, a vardenafila, em doses de 10 a 20 mg. Então, muitas pessoas pensam que por isso que o Viagra ele é tão forte, porque é de 50 a 100 mg, mas não é isso. É porque a milimetragem dessa droga era um pouco mais baixa, ou seja, 20 mg de Levitra, ela equivale a 100 mg de Viagra. Porém, os efeitos eles são comparáveis. Como o Viagra foi o primeiro que veio, todos os estudos que vieram foram estudos de não inferioridade, ou seja, eles se dizem equivalentes ao Viagra, mas nenhum se mostrou superior. Terceira droga que eu queria trazer para vocês é a tadalafila, a queridinha dos dias de hoje. E ela tem uma grande diferença dos outros dois, porque ela é uma droga de elongação. Então, enquanto os medicamentos mencionados agora há pouco têm uma duração de até 8 horas, a tadalafila tem uma meia-vida de 18 horas, com efeito de até 36 horas. Só que na prática a gente vê que esse medicamento pode durar até 3 dias, eventualmente até mais, porque ela tem uma absorção mais lenta. Além disso, ela tem um perfil também de melhora de efeitos colaterais, bem menos do que o Viagra, porém tem uma particularidade.
Tadalafila tem um efeito que é muito específico desse remédio que os outros não têm, que é dor nos membros inferiores, dor nas panturrilhas, dor na coxa, dor na região lombar, porque ele também dá uma dilatada nas veias musculares e isso pode ter uma sensação dolorosa. A outra vantagem é que esse medicamento, ele não sofre interação com álcool e não sofre interação com alimentos gordurosos. Então ele é uma droga que é mais fácil, às vezes, de você utilizar na balada, você está comendo alguma coisa, tomando alguma coisa, e isso muitas vezes é uma das grandes vantagens. Outra grande questão é que ela é uma molécula mais estável. Todos os outros medicamentos são sais. Se você for ver a bula, ou até a caixinha dos medicamentos do Viagra, lá vai ter citrato de sildenafila, porque eles são moléculas combinadas. Tadalafila é a única droga que é única, e isso mostra a grande estabilidade dessa molécula. E é por isso que ela também está disponível em várias outras apresentações, como spray sublingual, como em PETs sublinguais, como em jujuba, como em bala. Então ele permite realmente essa ampla utilização. E além disso, é o único medicamento que permite o uso diário. Se você tomar 5 miligramas todos os dias, isso equivale sempre a você ter, depois de 5 dias de uso, 8 miligramas no seu sangue. Você está sempre coberto para pessoas que têm uma alta frequência sexual ou uma atividade sexual imprevisível. Então, enquanto outros medicamentos você tem que se preocupar, início de ação, tomar 1 hora, 2 horas antes, enfim, Tadalafila não, você está sempre pronto para o que der e vier, e isso fez com que esse medicamento seja altamente popular em pessoas que tomam remédios para otimizar a ereção. O quarto e último medicamento é a lodenafila, que foi lançada após. É uma opção também a sildenafila e a vardenafila. E a alegação é que é um medicamento que também tem um melhor perfil de efeitos colaterais, que sofre menos interação dos alimentos gordurosos do que os outros dois de curta ação, tem um preço mais acessível e é um dos medicamentos mais utilizados no Brasil e nos países da América Latina pela sua alta eficiência. Porém, saibam, vardenafila, sildenafila e lodenafila, esses 3 medicamentos, eles são muito parecidos. A escolha de um e de outro vai da preferência do médico, da preferência do paciente, dos perfis de efeitos colaterais. Muitas pessoas têm algum tipo de dor de cabeça com a sildenafila, mas não tem com a vardenafila, ou não tem com a lodenafila. Algumas vezes você trocando de um medicamento para outro, você vai acabar se dando melhor. Porém, o efeito, eles são muito similares. Para finalizar, eu queria só falar sobre 2 medicamentos que eu não coloquei aqui nos top 4, porque eles não estão mais disponíveis no Brasil. Um deles é a udenafila, antigo Zidena. Ele era um medicamento que populou uma classe que ele era um representante único, que é o medicamento de ação intermediária, que dava uma ação de 12 horas ou mais. Só que por questões de mercado, saiu, né, foi lançado e depois foi retirado do mercado, talvez por questões mercadológicas e de vendas. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. E o outro é a avanafila. A avanafila é um lançamento mais recente, é o Stendra nos Estados Unidos e o Espedra na Europa, que é uma opção de curta ação com um perfil bem melhor de efeitos colaterais em comparação com o sildenafila e está ganhando popularidade em outros países, mas como não está disponível aqui no Brasil, eu estou apenas mencionando aqui para vocês, não coloquei entre as principais opções para os brasileiros. Gostaram desse vídeo? Pois, meus amigos, é claro que esses medicamentos eles devem ser tomados sob supervisão médica para casos em que o sujeito está precisando melhorar sua rigidez. Só que o mais importante é você ser capaz de reconquistar sua confiança, ter uma boa performance no hora H, sem precisar de nenhum desses medicamentos. E é isso que eu trago para vocês no meu desafio, Máquinas de Prazer no hora H em 21 dias. E as próximas turmas estarão abertas em breve. Se você quiser ter informações da próxima turma, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário e eu estou te esperando lá. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.